Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fruto da jabuticaba na disciplina de fruticultura regional. Nosso grupo é composto pelo João Marcos, João Vitor, José Eduardo e eu, José Gustavo. Bom, a classificação científica da jabuticaba, ela tem como reino o Plantae, a ordem Myrtalis, a família Myrtácea, o gênero Myrciaria e a espécie a Myrciaria cauloniflora. Bom, a origem de sua palavra, ela vem, é indígena, né, origem tupi, é, com a palavra Yautikawa, né, que eles designaram por ser um fruto que o jabuti se alimentava, e se alimenta. Ela é um fruto nativo do Brasil, né, da região do bioma da Mata Atlântica, e ela é predominante nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. E esse fruto ele teve um processo de dispersão que ocorreu pela parte sul do país, né, atingindo os países de Argentina, Uruguai e o Paraguai. Bom, a jabuticaba é um fruto que tem um consumo in natura, né, como a gente sabe, na sua grande maioria, e é um fruto que se caracteriza por ter um processo longo para a sua primeira floração, né, para a produção dos seus primeiros frutos. E isso fez com que teve um processo mais tardio para que essa cultura entrasse no ramo da indústria, né, pois teve que passar por alguns melhoramentos genéticos, e isso fez com que, a partir desses melhoramentos, né, ela diminuiu, em média, né, que tinha a sua primeira produção de frutos de 10 a 15 anos, através da jabuticabeira híbrida, a Aplina cauloniflora, que é uma das mais cultivadas no Brasil, ela passou a ter seus frutos produzindo por volta de 4 a 5 anos de idade. Isso foi muito vantajoso, fazendo com que ela obtesse um maior interesse no ramo da indústria, onde ela é utilizada para a fabricação de geleias, vinagre, vinhos, sucos, licores e compotas. Bom, em relação a sua importância econômica, o estado maior produtor é o de São Paulo, como também o de Minas Gerais e Goiás. Com relação ao estado de São Paulo, lá no município de Casa Branca, ele é o município que tem o título de capital estadual da jabuticaba, sendo um município que possui por volta de 20 mil pés da planta de produção, e por safra geralmente são colhidos 2.000 toneladas da fruta, sendo que mais ou menos 90 quilos por planta de produção da jabuticaba. De acordo com o CEAGESP, né, no estado de São Paulo, de toda no ano de 2019, de toda a jabuticaba recebida, né, no CEAGESP, 98% dessa produção, que foi cerca de 2.400 toneladas, 98% desses frutos eram provindos do estado de São Paulo. Então, é um estado muito forte nessa produção de jabuticaba. Outra curiosidade também é com relação ao estado de Goiás, que ele possui o maior pomar de jabuticaba do Brasil e do mundo. E a gente vai passar um vídeo mais para frente falando mais sobre essa curiosidade, que é no município de Hidrolândia, no estado de Goiás, né, como eu já disse, que tem uma produção ainda maior que aquele de Casa Branca, por volta de 40 mil pés de jabuticabeira, com uma média de 40 quilos de produção por cada pé. A maior fazenda de plantação de jabuticabas do mundo fica pertinho de Goiânia. E até outubro, mais de 40 mil árvores ficam carregadas e atraem turistas de todos os lugares. Por cima, uma imensidão verde. Embaixo das copas das árvores se escondem as frutas típicas do Brasil. A fazenda em Hidrolândia, a menos de 1 hora de Goiânia,
é o maior pomar de jabuticabas do país e do mundo. São 170 hectares. Por eles, estão espalhados 42 mil pés totalmente carregados. Eu me sinto muito feliz quando eu venho aqui para poder observar a beleza, o que a natureza é capaz de fazer. E experimentar também é bom. Não, isso aí é primordial. A fazenda fica aberta apenas durante a temporada da jabuticaba, ou seja, em setembro e outubro. As flores forram de branco chão árido. Depois que a fruta amadurece, são só 7 dias para poder saboreá-la. Toda a produção é orgânica. O visitante colhe diretamente do pé. Durante os 2 meses que a fazenda fica aberta, ela recebe cerca de 30 mil visitantes. E reza a lenda que o visitante que conseguir comer uma jabuticaba de cada pé dos 42 mil pés leva a fazenda com a escritura passada. Isso é verdade, Paulinho? Me conta. É verdade. O pessoal brinca muito com isso. Esse desafio foi lançado em 77, né? E tá aí até hoje, né? Ninguém conseguiu ainda. Esta família aproveitou a sombra das árvores para saborear as jabuticabas. Beijo. Ele está muito encantado, tá achando bom demais. A caminhada entre um pomar e outro é longa. Para relaxar, o turista pode se refrescar nas águas do Rio Dourado. Nada melhor para descansar. Tudo que vem da jabuticaba é aproveitado. Aqui nesta mesa tem rapadura, licor, vinho, doce e café de jabuticaba. Bom, dando continuidade, aqui temos uma tabela que estima a produção de jabuticaba no estado de São Paulo por região, né? E através desse escritório de desenvolvimento rural, no período de 2014 a 2018. Bom, aqui a gente tem como destaque a região de São Paulo, São João da Boa Vista, em que nela está contido o município de Casagrande, como eu citei já, que tem a capital de jabuticaba do estado. E nele, a sua produção é relativamente muito grande em comparação às outras regiões, né? Tendo por volta essa média de 2.000 toneladas de produção por ano, né, nesse período. Também dando destaque à região de São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes, que produzem por volta de 100 a 200 toneladas de jabuticaba anualmente. Bom, agora falando um pouco sobre as espécies, a jabuticaba possui cerca de 15 espécies diferentes. E como eu já citei, né, a jabuticaba ela passou por esse processo de melhoramento genético que fez com que diminuísse seu tempo para a produção de frutos. Isso deu destaque para a jabuticaba sabará, que ela é com maior produção no país. Bom, falando um pouco mais sobre ela, ela tem o nome científico de Myrciaria jabuticaba. Ela é a mais apreciada e mais plantada, né, no país, de crescimento médio, porém ela de grande produção, com frutos miúdos, epicarpo fino e muito saborosos. E tem uma característica de maturação precoce, né, que contribui para a adoção dessa espécie no ramo industrial também. Tem também a jabuticaba paulista ou olho de boi, Myrciaria spp Plinia spp, que ela tem um porte maior, né, uma altura maior em relação a sabará, com uma boa produção também, um fruto maior e coriáceo. Todavia, a sua maturação é mais tardia. A jabuticaba ponhema, Plinia cauliflora, é uma árvore de grande porte e ótima produção. O seu fruto também é coriáceo e ela deve ser consumida quando ela está bem madura e por isso, né, ela é utilizada para fabricação de geleias e doces e licores, né, por ela ter um sabor adocicado mais presente. Temos também a jabuticaba sul-paulista, que ela é um cruzamento entre a jabuticaba paulista e a ponhema. Ela tem um porte médio de uma copa aberta. Ela
tem uma sua frutificação presente, né, mais presente nos meses de setembro a outubro, também em outras áreas, e tem uma polpa doce e sucosa. Temos também essa jabuticaba branca, que ela difere bastante das demais, por isso ela também está atualmente ameaçada de extinção. Ela tem um porte médio, produz bem, né, com frutos grandes e tem o nome científico Myrciaria aureana. Temos também a jabuticaba rajada, Myrciaria cauliflora. Os frutos são grandes, doces e saborosos. Tem sua pele verde bronzeada e a maturação mediana. Aqui uma curiosidade a respeito de dados nutricionais da jabuticaba, do fruto da jabuticaba, em relação a 100 gramas desse fruto consumido. Tem um valor de mais ou menos entre 40 a 60 calorias, dependendo do fruto. Ela tem, né, na sua grande maioria, composição de glicídios, né, por ela ser um fruto adocicado, e com isso faz com que ela tenha uma grande taxa de carboidratos. E também dá destaque à presença de vitamina C nesse fruto, correspondendo, por exemplo, a consumo de 100 gramas, cerca de 36% do valor diário a ser consumido, né, por um adulto. Agora, então, nós vamos estar falando um pouco mais sobre o clima mais favorável para o cultivo da jabuticaba, né? Então, como o José Gustavo já falou, a jabuticaba ela é originária do Brasil, mais precisamente da Mata Atlântica. Então, logicamente, que o clima mais adequado vai ser aquele onde ela se originou, que teve a sua evolução. Logo, a gente pode ver que nas regiões próximas ao estado de São Paulo, a gente tem um clima que ele é predominantemente tropical a subtropical, em algumas regiões ali mais próximas do sul. Com isso, a gente tem que a faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento da jabuticaba é de 20 a 30 graus, que é uma temperatura aí, predominante nessas regiões. Além disso, a gente tem alguns estudos que determinam a temperatura ótima para a germinação da jabuticaba, que varia até de 15 até 30 graus, dependendo da fonte utilizada, podendo chegar aí a 15, 24 e 30 graus em alguns estudos. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção para o estudo de Júnior et al. Em 2007, que estudou 3 espécies de jabuticaba, né, a Myrciaria jabuticaba, cauliflora e peruviana variedade trunciflora, onde ele encontrou valores aí de mais de 80% de germinação para as 3 espécies utilizando a temperatura de 24 graus. Então a gente pode ver que dentre a faixa de temperatura ideal, logicamente o mais favorável seria uma temperatura mediana ali nessa faixa. Quanto à precipitação, é recomendável que o mínimo seja de 1.000 milímetros de chuva por ano. Porém, o ideal é que ela seja de 1.500 milímetros, podendo ser complementado com a irrigação, caso ela não seja muito bem distribuída durante o ano, como é o caso das regiões produtoras de jabuticaba. Então, como a gente pode ver, o clima, a floração, ela ocorre principalmente durante o inverno, onde você tem ali 100% da florada. Como a gente pode ver aqui no gráfico, onde no eixo Y nós temos a porcentagem de frutificação e floração, sendo a floração na linha cheia e a frutificação com a linha tracejada. E a gente pode observar muito bem esse fator de que ali entre os meses de agosto a setembro são os meses onde você tem a floração completa da planta, que ocorre, como a gente pode ver comparando aqui com outro gráfico, ela ocorre ali em déficits hídricos, que então se a gente comparar, a gente vê que após um déficit hídrico, você tem ali a floração, que é uma característica aí de algumas plantas subtropicais, como é o caso, por exemplo, dos citros, que é outra planta que tem esse comportamento. E essa floração ela é ocasionada aí principalmente
pela inibição da produção de giberelinas, que vai fazer a floração. Quanto à propagação, ela pode ser feita de forma vegetativa, que é mais recomendável para você ter um pomar mais homogêneo, já que a semente, por ser fruto da reprodução sexuada, ela pode acabar tendo uma variedade maior. Então, o método mais recomendado é a enxertia, mais precisamente a enxertia por meio da garfagem de topo em fenda cheia, que pode proporcionar ali, se feita nas condições ideais, de 50% a 70% de brotação. O porta-enxerto, ele é recomendado que ele tenha de 18 a 21 meses. Né? Então, explicando melhor o método de garfagem de topo em fenda cheia, ele consiste basicamente em você cortar o porta-enxerto na altura de 20 centímetros, cortar a parte apical dele, deixando só 20 centímetros, e você pega a porção apical de um ramo que você quer enxertar, e corta um garfo de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, retirando todas as folhas dele. Com isso, faz-se um corte longitudinal no porta-enxerto e um corte em forma de cunha no garfo, que você vai utilizar, como a gente pode ver na imagem, para encaixar os dois, fornecendo o maior contato entre os vasos de ambas as plantas enxertadas, né? Tanto do porta-enxerto quanto da planta enxertada. E aqui, nesse caso da imagem, ele utiliza uma corda para amarrar, fornecendo aí uma aderência melhor, só que o mais indicado é que seja utilizada a fita ideal para isso, uma fita parafinada, que ela é utilizada, né, e ela é própria para a enxertia. Falando então mais especificamente do solo ideal, a gente pode ver que um solo ideal para plantio de jabuticaba é aquele solo considerado bom para a maioria das espécies, né? Então, é um solo com boa retenção de água, com altas CTC, o pH entre 5,5 e 6, que vai favorecer ali uma maior disponibilidade dos nutrientes, a ausência de alumínio trocável, que pode ser tóxico para a maioria das plantas, as raízes têm que estar bem aeradas, então você não pode ter um solo que ele encharca muito. Além disso, o teor de matéria orgânica, areia e nutrientes tem que ser adequados ali, não pode ser muito baixo. Contudo, a gente pode ver que, segundo Danner, que estudou os lugares de ocorrência da jabuticaba, ocorrência natural, ele diz que a jabuticaba ela ocorre em solos argilosos, fortemente ácidos, com pH próximo a 4, ou seja, você tem ali muito alumínio trocável, tem até ausência de alguns elementos que podem estar fixados, e um alto teor de matéria orgânica e ferro, alta saturação de alumínio, baixo teor de fósforo e a saturação de bases muito baixa. Isso, logicamente, não seria o solo ideal para a jabuticabeira. Contudo, é um solo onde ela se originou e teve sua evolução. Então, a gente pode ver que ela pode ter uma tolerância maior do que outras espécies frutíferas aí. Então, a gente vai dar continuidade agora falando sobre o plantio. Para o plantio definitivo, a gente deve cavar uma cova entre 50 por 50 centímetros. O espaçamento vai variar entre 6 por 6, 10 em 10, onde a sua dependência vai ser conforme a sua variedade, sei que você vai plantar, o clima e a fertilidade daquele seu solo. Aí na cova, existem diversos métodos de adubação. Aqui eu vou citar um que eu encontrei. Aí tem o químico, tem o orgânico e assim. Na cova a gente coloca terra, 20 litros de esterco de curral curtido, ou algum composto orgânico, e 200 gramas de farinha de ossos. Aí a gente irriga essa cova, coloca-se um torrão com a muda, e faz essa mistura com terra e adubo. Aí a gente mantém o colo da planta 5 centímetros da superfície do solo, para dar já uma estabilidade, vamos dizer assim. Eu também coloco uma bacia em torno desse torrão com a muda e irriga-se com 20 litros de água. E após isso, a gente coloca um pouco de cobertura morta, podendo ser capim ou palha seca. Aí, quando você vai fazer plantio de mudas que vêm de canteiras, você tem que tomar cuidado, porque você tem que arrancar essa muda com um torrão grande, e esse torrão tem que estar úmido, senão você acaba prejudicando a jabuticaba.
E o preparo do solo que a gente tem que ter antes de plantar esse jabuticaba é arar ele e fazer a gradiação. E após isso, a gente tem que fazer uma análise de solo, porque a gente precisa saber quais são as deficiências que aquele solo tem, para a gente poder adequar aquele solo para a nossa cultura, aí para estimular o máximo que ela consegue se desenvolver. E quando a gente está em período de chuva, a gente deve adubar a planta com em torno de 20 litros de esterco de curral, bem curtido, ou pode ser aquele de aviário também. E depois disso, a gente também tem que fazer os acréscimos daqueles adubos químicos que são em falta, que a gente recebeu na nossa avaliação de solo. Eu preciso acertar a calagem aqui porque meu solo não está bom. Então, a gente vai fazer essas correções certinho. E agora, para adubação, como eu comentei, tem diversos tipos, então tem que ver qual que o produtor vai se sentir melhor fazendo. Essa aqui que eu vou falar é um tipo delas. E como a gente pode ver aqui, a jabuticaba se reage muito bem aos diversos tipos de adubo que existe, principalmente os orgânicos. Então, a gente pode, usar o estrume de gado ou de ave, em torno de variar de 10 e 20 litros, bem curtido. Então, deixa seu estrume lá curtindo uns 3 meses, mais ou menos. Depois você aduba bem a terra, deixa essa terra bem curtida, daí assim a gente tem um desenvolvimento bom da jabuticaba. Ou farelo de algodão, farelo de mamona, farelo de sangue, isso aí vai variar entre 3 e 6 quilos. Farinha de osso também. A adubação tem que ser feita no período de chuva, preferencialmente de forma parcelada, que a gente vai incorporando aos poucos ali, senão a gente joga tudo de uma vez, aí vem a chuva, a gente vira todo o nosso material e daí não é ideal, porque a gente quer manter um solo adequado para a planta poder se desenvolver. A gente não quer perder esses nutrientes que a gente está colocando no solo. A jabuticaba é uma planta que adora água, porém, se você colocar muita água, ela acaba morrendo, como outras plantas em si. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa quantidade de água que você coloca. Em épocas de muito sol, que está seco, você tem que irrigar ela diariamente. Aí, a forma de irrigar, qual é a forma correta de você irrigar ela? Lentamente, você vai aos poucos, porque você não quer aguar demais, então você mata ela, senão aguar de menos, porque senão você também prejudica o desenvolvimento dela. Então, o método para você saber se você está com a irrigação correta é você pegar um torrão de terra e esse torrão de terra estar úmido. Não pode estar encharcado, mas também não pode estar bem seco, ele tem que estar úmido. Ali seria a quantidade hídrica suficiente para a planta se desenvolver. Em épocas mais frias, a gente não precisa aguar com tanta frequência, porque daí a evaporação da água demora mais, porque a gente não tem um calor muito grande que vai causar essa evaporação. Então, a gente consegue fazer essa irrigação a cada 2 dias, mais ou menos, conforme a sua região. E também, como eu falei, sim, prestar atenção na umidade do torrão de terra, porque ele vai te dizer, e ele e as folhas também vão te dizer quais são as suas necessidades que a jabuticabeira está precisando. Tem uma folha amarela e estou com uma falta de nutriente, eu estou aguando demais, estou aguando de menos, o que eu preciso corrigir? A jabuticaba em si, ela vai te dar essas informações que você precisa saber para você poder corrigir esses erros e ter uma boa produção. Em épocas de chuva contínua, a gente não precisa aguar com tanta frequência, porque daí a chuva faria esse trabalho pela gente. Então, a chuva parou, a gente percebeu, eu tenho ali uma quantidade boa de água, não preciso aguar, então eu posso retornar aqui variando em 2, 3 dias, mais ou menos, após a chuva terem parado, porque daí é quando a terra começa a secar e você volta a deixá-la umedecida. Aqui em manejo, em tratos culturais, é aconselhável a gente manter o pomar livre de ervas daninhas, porque essas ervas daninhas, como a gente sabe, elas, vamos dizer assim, elas são uma praga, elas sugam os nutrientes que serão destinados para a jabuticabeira, que iriam fortalecer a jabuticaba e ela ia produzir mais. Essas plantas daninhas acabam retirando isso, sufocando a planta, e isso não é adequado para a planta. Caso o produtor que ele queira ter uma renda extra no início
do seu pomar, porque, como já foi dito, a jabuticabeira ela demora um tempo para se produzir. Ela, normalmente ele se produz após o seu déficit hídrico. Então, o produtor em si pode consorciar algumas leguminosas que não sejam trepadeiras. E algumas algumas culturas que a gente pode utilizar quanto a isso são o feijão, o amendoim ou a soja. Sempre a gente tem que deixar um espaço grande para que a jabuticabeira se desenvolva. Então, eu quero ter uma renda extra ali, beleza, eu vou plantar uma leguminosa ali enquanto ela está desenvolvendo, escolho feijão, amendoim ou a soja, isso vai variar conforme a renda que o produtor tenha e que caso ele queira fazer. Aí também se faz necessário a gente ter podas anuais para eliminar galhos e que tendem a fechar a copa, facilitando o arejamento, penetração dos raios solares, que daí ajuda a planta a desenvolver mais. Também a gente faz aquela poda de limpeza e também depois aquela poda que ajuda a planta a se desenvolver, a ter maior capacidade de produção. Elimina também aqueles galhos secos, doentes, que você vê que não vai ter futuro, você pode acabar tirando ele na sua poda. E a formação de copa tem que retirar o ramos na base do caule, e para que a copa fique a mais ou menos 80 centímetros de altura do solo. As mudas, elas têm que ter os seus troncos em torno de 40 a 60 centímetros dos solos, permitindo assim, que daí elas vão permitir um engalhamento simétrico da copa. E a poda de frutificação da jabuticaba tem que ser feita entre o quarto e sexto ramo, o quarto e sexto ramo primário. E depois disso, a gente vai duplicando a partir de 1,2 a 1,5 metros, e depois, novamente, a cada 0,6, 1 metro, essa poda de frutificação. E também precisa que esses ramos fiquem mais ou menos uns 20, 30 centímetros longe um do outro. Como eu havia dito, essas podas de limpeza é interessante, porque daí você mantém um arejamento e expõe os ramos mais grossos à luz solar. Com essa luz solar, a planta consegue produzir mais fotossíntese, consegue se nutrir melhor, vamos dizer assim, então ela consegue ter uma produção maior. E também não se recomenda fazer podas drásticas na jabuticabeira, porque a sua forma de regeneração é muito lenta. Então, em vez de você estar ajudando uma planta, você acaba prejudicando ela, porque daí você a torna meio um vetor de doenças, porque daí ela está machucada, vai atrair muitos insetos e parasitas ali. Aqui algumas das principais pragas que a gente encontra na jabuticabeira, que eu não encontrei a foto certinha de cada um, aqui é apenas uma representação do que seria essa praga na jabuticabeira, seguindo em ordem que está aqui. A gente tem o pulgão ceroso, que é essa primeira imagem, a primeira imagem no canto direito superior. Também temos a conchonilha logo abaixo, e as brocas mirtíceas, que vem embaixo, e o borbulho da jabuticaba, que esses são um dos principais pragas que causam dano na jabuticaba. E aqui, após o nome vulgar, assim, a gente encontra o nome científico deles. Aqui da doença eu não consegui encontrar uma imagem muito boa, então aqui embaixo é apenas uma representação, não necessariamente é delas. E entre as doenças que atacam a jabuticaba, a gente tem uma que se destaca bastante, é a podridão da raiz, que tem origem em pomares, comercializada no estado de São Paulo, com mais de 15 anos, e possivelmente é o fungo roselina. E o controle é difícil, pois ele mata a planta, esse fungo. Uma outra doença que a gente encontra também na jabuticabeira é a ferrugem da goiabeira, causada pela Puccinia psidiumite, que ela ataca flores, frutos, folhas e com manchas necróticas e circulares, principalmente em anos quentes chuvosos, onde ela tem maior incidência. E o controle que a gente pode ter sobre essa Puccinia é ter pulverizações quinzenais de caudas públicas iniciadas antes da florada. Aqui na parte da colheita, como o José disse anteriormente, o florescimento ocorre geralmente a partir de junho,
e tem o pico de produção após alguma seca ou um frio. E a colheita é feita de 1 a 1 mês e meio após a florada, naturalmente entre agosto e novembro, sempre após a florada, obviamente. Há também alguns casos que a colheita é em janeiro, fevereiro e até mesmo o ano todo. Quem define isso é o clima e o solo, dependendo da região e da condição, como dito anteriormente também. Quando o jabuticabeira é colocado num solo bem preparado, fértil, com luminosidade correta e umidade, pluviosidade também, ela pode ter frutos até o ano todo. A colheita não tem muito segredo, ela é manual, até porque os frutos são disponibilizados no caule mesmo, é um fruto sensível, não tem escala, e hoje em dia não tem maquinário desenvolvido para fazer a colheita mecanizada desse fruto. Então, ele é manual mesmo. Os colhedores são, às vezes, dependendo da árvore, tem que subir no pé da árvore com um balde ou um saco pendurado, encher os baldes e reunir posteriormente numa caixa e, preferencialmente, levado ao consumidor no mesmo dia da colheita, para que não se perca muita qualidade. Na parte de pós-colheita, um dos estudos mais citados quando se trata de pós-colheita e conservação da jabuticaba é o de Duarte et al., de 1996, onde ele diz que o melhor tratamento para a conservação da jabuticaba, em relação à vida de prateleira, é conservar em bandejas plásticas a 12 graus, envolvido com filme plástico. Esse tipo de tratamento consegue estender a vida comercial da jabuticaba para 3 semanas, em alguns casos, dependendo do fruto, até 4 semanas. E nesse estudo foi avaliado critérios como perda de peso, aparência, sabor e textura do fruto. E foi analisado esse tratamento de 3 a 4 semanas, a 12 graus, e depois mais 2 dias em temperatura ambiente, que seria para simular o fruto na prateleira do supermercado, e esses 2 dias depois que o cliente compra e leva para casa, coloca numa fruteira. E também cita que, esse mesmo estudo cita que o envolvimento apenas com o filme plástico ou o filme plástico combinado com o enceramento foi superior ao tratamento somente com o enceramento, pouca coisa de diferença. E também constatou que a 6 graus, de 6 graus para menos, ou longos períodos expostos de 8 graus também, ocorre lesão por frio. Outro estudo interessante da Ailton et al. 2009, com a radiação gama, mostra diferença significativa entre os tratamentos, positivamente, onde ele aponta que de 0,9 a 1,2 kg de radiação gama tem aumentado 16 dias em relação à testemunha, que é sem a radiação, de 48 dias aproximadamente, contra 31 dias, respectivamente. Outro estudo aponta que o uso de cálcio para a conservação da jabuticaba não teve eficiência, teve pouca eficiência para a conservação da jabuticaba. Somente em alguns aspectos teve diferença significativa entre os tratamentos, porém muito pouco. É isso. Obrigado.